Jing Yuje Nubjam Sam Pema Kesam Lompola Yatseng Choi Yodrum Ye Pema Yune Jesudra Kodu Kandro Mampe Koncheji Jesu Andrum Chi Jing Ji Lom Chi Jesu So Pema Siji Hong Om Arjeng Yunje Nubjam Sam Pema Yesa Lompo Lang Yanseng Choyi Yodrum Ema June Jesu Drang Kodu Kandro Mampe Konchejing Jesu Dandro Jinji Lomji Jesu Sauru Ema Siji Hom Hom Warjeng Yuje Nubjam Sam Pema Esang Dompo Lai Yatseng Choi Yodrum Yem Pema June Jesum Ram Kodu Amdro Mampe Konjeji Jesu Dandro Chi Jinji Lopchi Jesu Soguru Pema Siji Hom Sanje Chodam Sochi Chonam La Jancho Bandu Dagi Chamsu Chi Dagi Jingson Jipe Sonanjindrola Penche Sanje Drukpa Sho Sanje Chodam Sochi Chonam La Jangcho Bandu Dagi Chamsu Chi Daki So Jipe Sonan Ching Penche Sanje Drukpa Sho Sanje Chodam Sochi Chonam La Jancho Bandu Dagi Chapsu Chi Dagi Jingso Jipe Sonan Chi Drola Enche Sanje Drukpa Show. Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Sampaio. Eu estou conduzindo os encontros das quartas-feiras com base no livro Os Portões da Prática Budista. Então, a gente já está trabalhando num certo ritmo e dentro da nossa forma de apresentar e ver os ensinamentos, a gente começa fazendo um pouco de meditação silenciosa. Então, peço para que a gente se posicione, coluna ereta, ombros relaxados. E a gente vai fazer um pouco de meditação, tá?
Costumo dar um intervalo. Hoje, na sala, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Roberto e a gente tem seguido nas quartas-feiras estudando o livro Os Portões da Prática Budista. Tá? Então, deixei aqui ao lado no chat, ou no chat, o acesso ao roteiro de apoio aos estudos das quartas-feiras, né? Ou seja, o que é que nós estamos fazendo, por quê, qual a finalidade, como aproveitar melhor os estudos. Então, novamente, quem está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se por algum motivo você perdeu os encontros anteriores, aí não te preocupa, que a gente teve o cuidado de gravar os vídeos e colocar no YouTube. Então tá tudo aí nesse link que a gente colocou do lado. E caso também queiram adquirir um exemplar do livro, eu disponibilizei três acessos em três livrarias diferentes, né? Para cada um escolher aquilo que for mais viável. Então, os portões da prática budista, a gente está trabalhando essencialmente toda a base que vai nos permitir meditar com mais, como é que eu posso dizer, mais confiança e mais segurança. Se a gente tem confiança e segurança em algo, fica mais fácil a gente seguir fazendo aquilo, né? Então, o que é que acontece? Nós estamos vendo o capítulo, que é o capítulo 3, que é o trabalho com a raiva e a aversão. Então, uma coisa que nós estamos fazendo é deixarmos justamente esse período de intervalo de 7 dias para fazermos um laboratório de tudo que está sendo proposto aqui, tá? Então, fica esse desafio, fica esse incentivo para a gente fazer. Daí, queria já ressaltar que essa forma, como nós vamos ver o estudo hoje e a contemplação, ela não é uma forma tão comum de se apresentar o Dharma, de se apresentar os ensinamentos. Ela é uma forma muito prática, ela está dentro da abordagem dos yogis. Então, geralmente a gente vai apresentar o Dharma, vai apresentar os ensinamentos em duas abordagens. Uma abordagem que é a abordagem erudita e uma abordagem que é a abordagem yogi. Então, se a gente olhar com cuidado, por exemplo, a gente vai ver aqui umas 2, 3, 4 páginas e em nenhum momento, ou pouquíssimas vezes, a gente vê alusão a termos técnicos, só quando é realmente necessário. O tempo todo o tempo, o Shagdu Rinpoche, que é o autor do livro, ele tenta apresentar a experiência direta, o que a gente poderia também dizer que ele tenta apresentar o coração da prática daquilo que ele está tentando nos mostrar. Então, da mesma forma que a ciência, ela utiliza recursos e ferramentas para poder provar que aquela hipótese que está sendo colocada em questão, ela é verdadeira ou falsa, que a gente também faça o mesmo para esses ensinamentos, para esse conteúdo que a gente vai ver. Então, ao invés de a gente já aceitar de cara e dizer sim, é assim mesmo, a gente tenha 50-50, 50% de dúvida, 50% de coragem de colocar isso em prática. Então, nós temos o seguinte, ele já começou a falar um pouco sobre a questão da raiva, começou a falar também a origem da raiva, onde ela vive, o que come, como sobrevive e etc. Né? Então, ele não é um Sérgio Chapelain, mas ele trouxe alguns exemplos e trouxe formas de a gente poder lidar com a raiva. Por quê? Porque geralmente, quando esses professores eles vão falar, eles falam para pessoas em estágios diferentes da prática. Então, por uma forma didática, eles vão apresentando como quem fosse
como que tu estivesse apresentando estágios de evolução. Então, vejam, a raiva, ela é a raiva, mas a forma como eu olho para ela, a forma como eu lido com ela, ela vai mudando de acordo com o meu amadurecimento da prática. Então, vamos lá. Para fazer uma revisão, né? Então, nós temos o seguinte, o modo comum de lidarmos com a raiva é o modo de... a gente tenta... retaliação, entende? Vamos simplificar assim o parágrafo. Então, ele tenta trazer o seguinte, ele tenta primeiro trazer a consciência de estarmos conscientes da raiva, que é a brincadeira que nós usamos no encontro passado, que é, vamos vestir a raiva com a camisa da raiva vestida pelo avesso. Eu não vou conseguir entender a raiva apenas tendo uma ideia sobre ela. Por exemplo, eu posso ter uma ideia do que é levar um choque, mas eu preciso colocar o dedo lá. Eu posso ter uma ideia sobre o que é o fogo, mas eu preciso, se eu quero entender se o fogo é quente ou frio, eu preciso colocar a minha mão lá, preciso sentir aquilo. Então, isso significa que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, em primeiro lugar, ter consciência de quais são as consequências da raiva. Isso em corpo, isso em fala ou energia, e isso em mente. Corpo é mais fácil, porque a gente experimenta, né? Olha, você está trocando de cor, né? Corpo. Energia, geralmente, essa energia pode se dar de modo quente ou de modo frio. De modo quente é o que a gente está acostumado a ver como raiva, ou seja, aquilo vem de modo explosivo e parece um vulcão, entrando em erupção. O modo frio é quando ele usa esse exemplo de modo frio. Não é que tem um botão, tá, galera? Não tem um botão assim, modo quente, modo frio, não é isso não. Ele usa um exemplo do modo frio, porque da mesma forma que o gelo, se a gente deixa ele na nossa pele, depois de 15 a 20 minutos, aquilo começa a esquentar, aquilo queima. E é o gelo, ele tem a propriedade, ele é o oposto, né, do calor, do fogo. Então, por exemplo, às vezes a gente está com raiva e ao invés de a gente explodir, a gente implode. Então, cada um tem, geralmente, essas duas características são mais visíveis quando temos raiva, tá? Aí a gente pode trazer para a nossa experiência. Tem pessoas que elas são super explosivas. Tem pessoas que elas são super implosivas. Mas, enfim, é raiva, entende? São só formas de manifestar aquilo. Então, ó, experiência em corpo, experiência em energia, experiência agora em mente. Experiência em mente é assim, a gente quer, geralmente a raiva, ela vem com uma tentativa de a gente aniquilar aquele objeto de aversão na nossa frente. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, é melhor mesmo que matasse. Ou então a pessoa diz assim, olha, eu sou uma pessoa muito pacífica, mas se mexer com meu filho, ou seja, talvez ela não esteja consciente do que está dizendo naquele momento. Mas o que ela está dizendo é que ela é uma pessoa pacífica, em alguns momentos. Porque se mexer com o filho dela, ela vai perder a cabeça, vai perder a lucidez e vai atacar com raiva, né? Então, ele traz essa reflexão por quê? Porque, por experimentação, quando a outra pessoa também tiver com raiva, qual é a conclusão que iremos ter? Se é insano agir dessa forma, por que é que eu vou achar que o outro está levando alguma vantagem também tendo raiva? Porque geralmente é assim, o outro está com raiva, eu revido com raiva, né? Então, por experimentação, eu vejo, olha, não há nenhuma vantagem em ficar colocando gás em cima da raiva, né? Então, em primeiro lugar, vem essa consciência de evitar dar sequência, evitar dar seguimento à raiva. Então, uma vez que eu agora estou consciente, aí a gente vai para como quem fosse uma segunda etapa. Ou seja, estamos conscientes da raiva. Agora nós podemos ver o seguinte, a raiva ela não é
tão sólida quanto parece. Ela surge, perdura e depois ela cessa. Então, ao contemplarmos a impermanência, poderia ser qualquer emoção, tá? Mas aqui a gente vai especificar na raiva, já que causa mais estragos visíveis. Então, contemplo a raiva e posso perguntar, bom, qual é a duração da raiva? Como é que ela surge? Para onde ela vai? Então, eu começo a perceber que a raiva dura por um tempo, mas depois ela cessa. Aí eu incluo a percepção anterior. Deu para entender? É como se tu estivesse fazendo blocos de Lego. Não tem, né, o brinquedinho Lego? Então, eu incluo a percepção anterior da consciência de corpo, energia e mente da raiva, e agora eu adiciono uma nova etapa de contemplação, que é estar consciente da impermanência da raiva. Ninguém é a raiva 24 horas. Ninguém. Ninguém é a raiva. Então, a etapa seguinte é perceber que, diante da raiva, temos opções. A opção que ele está trazendo é compaixão. Ou seja, almejamos, o que ele está definindo como compaixão, tá? É almejar fazer tudo o que está ao nosso alcance para proteger as pessoas, os seres, o que quer que seja, de mais sofrimento, como faríamos com uma criança que está sempre se metendo em travessuras, fugindo o tempo todo para a rua e nos batendo e arranhando quando tentamos trazê-la de volta para casa. Isso é o que está no livro, tá? Então, em vez de desistirmos daqueles que nos agridem, nos ferem, etc., precisamos entender que, na verdade, o que eles querem por trás das ações de corpo, de fala e de mente é buscar a felicidade, mas não sabem como encontrá-la. Aí ele vai trazer algumas reflexões, por exemplo, um amigo pode se tornar um inimigo pode se tornar um amigo. Uma pessoa que cuida, amanhã pode ser uma pessoa que fere, e vice-versa. Então ele tenta contemplar a impermanência para nos tirar do senso de que as coisas têm que andar dentro do nosso controle. Então a pessoa contempla a impermanência nem é boa, nem é ruim, ela é algo que pertence à natureza das coisas, e a pessoa vê o seguinte, que se a gente começar a contemplar de várias e várias vezes, a impermanência, a pessoa ela começa a olhar para a agressão e agora ela começa a entender que não faz sentido ficar reagindo com raiva. Porque agora ela tem uma opção que é muito mais ampla, que é a inteligência da compaixão. Então, uma vez que a gente tenha colocado esse resumo, a gente vai para a terceira fase, que é a última e é a mais sutil. Quando eu falo sutil, significa assim, que eu não consigo ver isso sem ter algum nível de habilidade de olhar para dentro. Eu vou precisar parar e olhar para dentro. Da mesma forma que quando estamos com dor. Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou com uma dor aqui no meu ombro. Aí o médico toca. Aí ele vai dizer, tá com dor? A pessoa tá. Aí ele vai começar a examinar os sintomas. A pessoa, sim. Aí ele vai dizer, vamos examinar isso com mais cautela. Então ele vai começar a passar exames, não é verdade? Então, isso que o Thiago Rinpoche está trazendo no livro são perspectivas, são exames que podemos fazer diante da raiva. Então, para recapitular, para eu poder seguir, em primeiro lugar, estar consciente a curto, médio e longo prazo das consequências de se estar com raiva. Porque por reatividade a pessoa diz, e não é assim não, eu tenho que ficar com raiva mesmo. A pessoa começa a ficar verde e começa a aumentar de tamanho. Daqui a pouco ela não lembra o que é que ela fez. Aí alguém grita, smash! Aí quem assistiu Os Vingadores vai entender. Aí, em segundo lugar, estar consciente de que a raiva é impermanente. Ninguém é a raiva 24 horas.
E lembrando que o treinamento que Thiago do Rinpoche propõe é um treinamento que inclui eu e o outro, sempre. Eu e o outro, eu e o outro. Porque, assim, não tem como nós existirmos de maneira isolada. A Covid está aí para mostrar isso. Nós somos seres de relação. É isso, o tempo todo. A Covid está aí para mostrar isso, para comprovar isso, né? Então, na página 35, para quem tiver o livro e quiser acompanhar, eu vou seguir então com o estudo de hoje, tá? Ele diz: assim que nos damos conta de que não conseguimos encontrar a raiva, ou seja, essa última fase, a pessoa sentou em meditação. Nós não sentamos em meditação para alguém que vai aprender uma nova técnica, como quem fosse um tipo novo de ginástica. Nós sentamos em meditação para ter uma consciência mais panorâmica sobre aquilo que nós chamamos de mente. Então, por exemplo, assim que nos damos conta de que não conseguimos encontrar a raiva, podemos deixar a mente em repouso. Então, essa é uma habilidade que nós vamos aprender com a meditação, que é aprender a deixar a mente em repouso enquanto a raiva se movimenta. Então, quer aprender sobre a mente e seu movimento? Essa é uma pergunta. Se a gente quiser aprender sobre o que é a mente e o movimento da mente, a gente precisa se permitir um pouco de espaço para poder deixar esse fluxo aparecer. Mas agora a gente está consciente do que está acontecendo. Estamos antenados, né? Estamos olhando o que é aquilo. Aí ele segue. Olha, não vamos reprimir a raiva. Não afastamos nem nos envolvemos com ela. Então, ó, eu nem afasto e nem me envolvo com a raiva. Para eu poder ver isso acontecer, eu preciso de uma outra forma de inteligência, que é a inteligência contemplativa. Nós temos várias inteligências, né? Inteligência emocional, inteligência intelectual, várias. Inteligência cognitiva, por aí vai. Aqui eu preciso dessa inteligência contemplativa que surge com o praticante da meditação. Apenas deixamos a mente repousar em meio a ela. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode começar já a praticar com a meditação silenciosa é aprender a relaxar da sensação de que a gente só pode se mover a partir da mente do macaquinho. A mente do macaquinho ela fica saltando de um galho para o outro. Quando agora eu percebo que o macaquinho está saltando de um lado para o outro, eu tenho a plena consciência de que eu não sou um macaquinho. Aí agora eu preciso olhar com mais cuidado e com mais, como é que eu posso dizer, mais precisão sobre o que é esse macaquinho que se movimenta de um lado para o outro. Podemos ficar com a própria energia, simples e naturalmente. Então, há um estágio de prática na meditação silenciosa em que a gente consegue perceber a energia da raiva e relaxar ali mesmo. Porque a energia da raiva, ela não é diferente da energia da base primordial. Então, tu não se apavora com o que está surgindo. Tu sorri para aquilo. Da mesma forma que o que acontece é assim, uma criança ela pode se apavorar com fogos de artifício no céu. Mas a gente não, nesse estágio de prática, a gente não se apavora com os fogos de artifício, porque a gente mantém a visão clara do céu. Os fogos de artifício, no caso, seria a raiva. Então, ó, nós permanecemos cientes da raiva, sem termos apego e sem termos aversão. Se eu tenho apego, eu exagero a raiva. Se eu tenho aversão, às vezes eu tento usar uma solução tampão para prender a raiva e aquilo não vai para lugar nenhum. A primeira pessoa a ficar atingida gravemente pela raiva somos nós. Então, é um tipo de agressão a gente passar uma vida inteira sem saber que isso aqui existe. Eu acho. Constatamos que a raiva, assim como o desejo e o apego, na realidade não é o que pensávamos ser. É como se nós estivéssemos usando óculos 3D. Então eu vejo algo que está lá, mas aquilo não está lá. Tenho usado também
que é como se fosse assim, o Buda e os Bodhisattvas, eles são o Sancho Panza do Don Quixote. Que o Don Quixote começa a ver coisas que não estão lá fora propriamente. E ele se engana ali dentro e ele faz uma bagunça e o Don Quixote está do lado. Olha, não sei se é bem isso que você está pensando. Desculpa, o Sancho está do lado. Não sei se é bem isso que você está pensando. E o Don Quixote está lá, teimosamente dizendo que é. E o Sancho diz, misericórdia, não é isso não, danada. Não é isso que tu está pensando, não. Então é basicamente isso que o Chagdu está tentando fazer, né? É como se a gente fosse um pouco Don Quixote em relação à experiência da mente, e o Chagdu é o Sancho. Ele está dizendo, olha, tu já olhou isso de outra forma, chega mais perto para ver o que é que é. Então, para eu poder chegar mais perto, eu vou me habituar com uma mente que nem exagera no apego, nem tem aversão. Ela não tem negação da raiva. Tá tudo bem? Tá. Você está negando, né, quando fala isso. Ela está negando a raiva. Então ele diz, começamos a ver a sua natureza. Por exemplo, cientistas americanos e canadenses estão nesse exato momento olhando para a natureza do Covid. Então eles estão tentando decifrar o RNA, DNA, por aí vai. Como é que eles fazem isso? Com uma ferramenta de precisão, que tem uma visão panorâmica de algo que não pode ser visto a olho nu. É a mesma coisa com a meditação. É a mesma coisa. Então, quando eu começo a ver a natureza e compreendo, ou seja, há um discernimento que nos ajuda a não nos enganar, não capotar com a raiva, não vestir a camisa da raiva como se fôssemos aquilo. A gente pode ter raiva, mas a camisa da raiva está pelo avesso, entende? Ou seja, começamos a ver a sua natureza e compreender a sua essência, que é a sabedoria semelhante ao espelho. Então, ó, vamos começar a ver que quando abrimos visão, a meditação é como se fosse o para-brisa do carro. Então, às vezes, não sei se vocês já pegaram, mas eu já peguei. Pega uma neblina assim. Aí tu não consegue ver nada na tua frente. Aí tu, opa, é a mesma coisa. Fazer isso pode soar fácil. Então, a pessoa desconfia agora que, tipo, opa, mas não é. De fato, não é, né? Quando a gente tem raiva, misericórdia. A raiva nos estimula e nós perdemos as estribeiras. Então, não vou nem olhar para ninguém para achar que é pessoal. De um jeito ou de outro. Nós ficamos furiosos. Nós julgamos ou reagimos, nos envolvendo com aquilo que nos contrariou. Nosso hábito, ou seja, quando falamos de hábito, significa que existe algo que nos ajuda a liberar esse hábito, tá? A gente não tem interesse em gerar uma ciência de o hábito, não sei o quê. Não, é assim, falamos de hábito para poder liberar o hábito, é sempre isso. Nosso hábito de revidar dessa forma, com raiva, vem sendo reforçado vez após vez, vida após vida. Se nossa compreensão da essência da raiva for apenas superficial, superficial é assim, eu digo, eu entendi, mas eu entendi e não contemplei. Aí não dá. Porque quando a raiva surgir, vocês lembram que tem esses três aspectos, né? Corpo, energia e mente. Quando a raiva surgir, eu só vou conseguir olhar para a energia se eu não tiver o aspecto intelectual como barreira. Senão eu vou olhar, aí eu vou dizer assim, minha energia me puxa para a esquerda, minha mente vai para a direita. Porque eu estou tentando usar a mente racionalizante. Eu estou tentando usar a mente racional, né? Então, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Eu posso ter lido vários livros, mas eu não vou conseguir. Eu preciso sentar e contemplar. Eu preciso olhar para a raiva várias vezes, olhar para aquilo que nos assusta várias vezes e perceber que há um espaço entre a minha reação e a raiva. Há um espaço entre isso. Então, ó, não seremos capazes de aplicá-la às situações da vida real. Então ele segue. Há um famoso conto folclórico tibetano sobre um homem que estava meditando em retiro.
Tem um filme que a gente pode baixar, que é um filme chamado Sansara. Tem dois. Um é um documentário, bem bonito assim, e o outro é a história de um monge que ele estava sentado em meditação, mas ele não tinha instrução sobre o que fazer com o que surgia na mente. Então, ele vai explicar exatamente isso. Ó. Há um famoso conto folclórico tibetano sobre um homem que estava meditando em retiro. Alguém veio vê-lo e perguntou: "No que você está meditando?" Aí o homem respondeu: "Na paciência." Disse ele. Aí o homem disse: "Ah, você é um idiota." Isso deixou o praticante furioso e ele imediatamente começou uma discussão, o que mostrou exatamente quanto paciência ele tinha. É isso, né? Eu sou uma pessoa paciente. Aham, deixa alguém apertar teu sapato. É tipo isso, né? Ou seja, a gente precisa ter esse senso de humildade, de olhar que nem sempre a gente vai ter o controle na situação. E que não tem alguém com um sofrimento exclusivo. É tipo assim, brotou a raiva, é certo que aquilo está doendo. É certo. Somente pela aplicação sistemática, ou seja, um treinamento desses métodos dia após dia, mês após mês, ano após ano, é que conseguiremos dissolver nossos hábitos arraigados. Então, a gente vai precisar ter paciência, porque isso leva um tempo. O processo pode levar algum tempo, mas nós, sem dúvida, iremos mudar. Então, geralmente essa mudança não vem de um modo como alguém que está fazendo um checklist. Não vem assim. É assim, a pessoa vai praticando e no contato com as mesmas situações, sem a pessoa estar forçando a situação. Não é isso. A gente não precisa ter uma atitude heróica. Não é isso. Aí ela vai vendo que é como se fosse um delay entre a reação exagerada dela e o que é que ela ia fazer. É como se aquilo passasse em câmera lenta. Aí ela olha mais de perto para aquilo. E aquilo já não perturba mais ela como antes. Veja com que rapidez mudamos em termos negativos. Aí ele vai trazer. Nós estamos felizes, então alguém diz ou faz algo. E imediatamente nós ficamos irritados. Aí maravilha. Aí imagine que alguém está pegando esse momento irritado, esse alguém é você, e você está tentando tirar uma foto disso para olhar mais de perto depois. Mudar de modo positivo requer disciplina, esforço e paciência. E eu coloquei um termo aqui que seria também exige coragem. A gente precisa ter coragem para parar e olhar face a face aquilo que está nos incomodando. Porque o jeito mais fácil é apontar dedos. É o jeito mais fácil. É tipo, é o outro que é o culpado, é o outro que está ocupado. Pode até ser que o outro realmente esteja fazendo algo que tá passando do limite. Mas a gente não precisa reagir da mesma forma. Porque quando alguém vem com raiva, a primeira coisa que a gente quer é reagir com raiva, por reatividade, entende? Então, o que ele está tentando mostrar é que a meditação, o caminho da meditação, aponta possibilidades que nos ajudam a viver uma vida mais plena, uma vida mais digna, né? A palavra meditação em tibetano significa Gom, G-O-M, que vem da mesma raiz que o verbo familiarizar-se ou aclimatar-se. Ou seja, a meditação, no contexto que o Rinpoche está trazendo, significa se familiarizar ou estar mais de boas naquele clima. Então, quando o clima da raiva surgir, a gente vai ficar mais de boa. E as outras emoções também, entende? Utilizando-se de vários métodos, nós nos familiarizamos com outros modos de ser. Por exemplo, nas mesmas situações, a gente pode usar alguma das 5 sabedorias: espelho, igualdade, discriminativa, causalidade e dharmata. Pode usar as 4 incomensuráveis: compaixão, amor, alegria, equanimidade. Pode usar
as 6 perfeições, generosidade, moralidade, paz, paciência, energia constante e por aí vai. Ou seja, temos recursos internos que é muito difícil acessar esse recurso no meio da confusão usual. Então é por isso que a gente medita. A gente medita para que a conexão com esses recursos ela não caia na hora que a gente precisa. Ela fique estável. Que tem a banda o tempo todo lá. O roteador não deixa a gente na mão, entende? Então, há uma expressão. Até um elefante pode ser domado de diferentes maneiras. Então a gente poderia colocar aqui, até uma sogra pode ser domada de diferentes maneiras. Eita, ou então até um sogro pode ser domado de diferentes maneiras. Enfim, trouxe essa brincadeira para a gente dizer assim, galera, existem outras formas de a gente experimentar as mesmas coisas que a gente faz, as mesmas situações, e essa forma está ao alcance dos nossos pés. Quando ferrões e ganchos são empregados com habilidade, esse animal enorme, que é o elefante, pode ser conduzido com bastante delicadeza. Disse que, quando os elefantes são enfeitados para ocasiões festivas, eles se tornam dóceis, caminhando como se pisassem sobre ovos. Ou, se estão no meio de uma multidão, os elefantes deixam-se facilmente controlar. Portanto, uma coisa que é grande e pesada pode, com os meios adequados, vir a ser manipulada satisfatoriamente. Do mesmo modo, a mente, muitas vezes insubmissa e tempestuosa, pode ser pacificada com meios hábeis. Então, os meios hábeis eles vão dizer respeito a ter motivação correta, querer se livrar desse processo que é girando, né? A pessoa só faz girar e se desgastar, perde tempo ali dentro. A gente pode parar e imaginar o quanto de tempo a gente perde quando a raiva surge. E a gente fala e faz coisas que depois a gente se arrepende. Ou então assim, a pessoa diz, não, não me arrependo, mas depois a raiva volta, entende? Como se fosse um bumerangue. Então, cabe a nós fazer essa mudança de perspectiva, né? Essa mudança de hábito. Então, quando ele fala meios hábeis, ter motivação correta para querer olhar para esse processo, para querer se livrar desse processo e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Por exemplo, qual é o CPF da raiva? Alguém trabalha na secretaria aí da Fazenda? Alguém quer arriscar qual é o CPF da raiva, por favor? Qual é o CEP da raiva? Alguém gostaria de arriscar qual é o CEP da raiva? RG, não, RG é da raiva. Com certeza a raiva tem RG. Não, não, não. CNH. A raiva tem CNH. E aí? A gente não consegue achar aquilo de modo pessoal, entende? Esse é o ponto. Daí ele segue. A diferença entre o modo de uma pessoa comum encarar a vida e a de um praticante encarar a vida está em que aquela sempre olha para as coisas como se olhasse através de uma janela. Hoje, como a gente está no Zoom, fica mais fácil, né? Ao invés de dizer, ao invés da gente cantar Gilberto Gil, tá me esperando na janela, e aí, ao invés de cantar isso, né, a gente olha, ó, cada quadradinho desse aqui tem um ser ali dentro. E cada um está dentro de um universo ali. Então, isso são janelas, né? Então, a diferença é que uma pessoa comum olha para a vida como se olhasse a partir de uma janela. Eu estou aqui, tem o filtro que é a janela e as coisas estão lá fora. E as coisas que estão lá fora, elas funcionam sem a minha intervenção. É como se fosse uma postura passiva diante das coisas. E agora, ele diz, ao passo que este usa a experiência para o espelho. Desculpa, vamos voltar. A diferença entre o modo de uma pessoa comum encarar a vida e a de um praticante encarar está em que aquela sempre olha para as coisas como se olhasse através de uma janela, julgando a experiência como se fosse externa. Então é como se a gente
pegasse todas as nossas percepções, ideias, sentimentos, emoções, etc., e a gente criasse quadros. E tem um corredor que é o corredor da vida. E a gente passa a vida inteira olhando para os quadros como se os quadros ganhassem nascimento independente de nós. Aí a gente vê o seguinte, que um praticante olha para a mesma experiência como quem olha para um espelho. E repetidamente, ou seja, é necessário um hábito para se habituar a praticar a meditação, exercitar a meditação. Examina a própria mente em minucioso detalhe. Então, vamos supor que a gente tem um espelho que está muito empoeirado e ele não consegue refletir a imagem pura. Ele não consegue refletir a imagem como ela é. É assim que um praticante vê. Ele vai tentando chegar mais perto para tentar limpar um pouco essa imagem. Limpar esse espelho que está empoeirado. Para determinar onde se encontram os pontos fortes e os pontos fracos. Como cultivar os primeiros e eliminar os últimos. Ou seja, cada vez que a gente vai entrando em contato com a raiva, por mais doloroso que seja, a princípio, é justamente por entrar em contato que ela vai perdendo força, tá? A gente não vai se livrar da raiva tentando lutar contra ela, tentando brigar contra ela. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem uma inteligência, essa lucidez que brota na meditação, que permite com que eu olhe para a raiva, sinta a raiva, mas eu vejo que a raiva é um caso particular de algo muito mais amplo que é esse espaço da mente. Eu ganho confiança nisso. Não precisamos, agora é o check do Rinpoche, né? Não precisamos de um vidente para nos dizer qual será a nossa experiência no futuro. Precisamos apenas olhar para a nossa própria mente. Então, esse é um convite, galera. Quer saber como é que vai ser o nosso futuro? Olhe para o que é que a gente está cultivando agora. É simples. Se temos um bom coração e a intenção de ajudar os outros, encontraremos felicidade continuamente. Se, ao contrário, a mente estiver preenchida por pensamentos autocentrados e mundanos, ou simplesmente com raiva e intenções maldosas em relação às outras pessoas, encontraremos apenas experiências difíceis. Se examinarmos a nossa própria mente, vez após vez, ou seja, a gente vai precisar repetir esse processo. Não é um processo que a gente entendeu e está tudo certo, não. Quer entender como é que anda de bicicleta? Sobe na bicicleta. Quer entender como é que toca piano? Bota a pessoa para tocar piano. Quer entender como é que faz para nadar? A pessoa precisa entrar dentro da água. Quer entender sobre a raiva? Ótimo. É isso. Se examinarmos a nossa mente vez após vez, continuamente aplicando antídotos para os venenos que surgem, lentamente veremos mudanças. Infelizmente, não existe um botão que a gente aperta e está resolvido. Se tivesse, eles já tinham fabricado já. Existe um trabalho a ser feito. Trabalho conosco, né? Então, a gente pode se dar esse presente, sabe? A gente poderia se dar esse presente. Apenas nós mesmos podemos realmente saber o que está acontecendo em nossa mente. As pessoas podem até ter uma intuição sobre o que é, mas a gente é que vai saber. Que a gente é que sabe a motivação, né, de estar fazendo uma determinada ação ou outra. É fácil mentir para os outros. Podemos fingir que um saco de couro grosso está cheio, mas basta alguém se sentar sobre ele para saber se de fato está cheio ou não. Por que é que ele está tentando trazer isso? Porque ele entendeu que quando ele chegou no Ocidente, os americanos, os ocidentais, em modo geral, eles faziam de tudo para manter uma caricatura de que está tudo bem, está tudo sob controle. Mas internamente é como se fosse uma agressão de um lado para o outro. É como se fosse um scanner, sabe? Que tu bate o olho e estava vendo um scanner. Então, por fora, estava tudo muito polido. Instagram, né? Eu nunca vi alguma coisa no Instagram que não seja tudo lindo e maravilhoso. Quer dizer, agora, no momento atual, a gente está tendo uma atuação maior de conscientização, etc. Mas, geralmente, o Instagram é como se fosse uma coisa muito reino dos deuses, assim. É tudo muito lindo e maravilhoso.
Então é como se isso tivesse um pouco discrepante, né, da realidade das pessoas. Ou seja, as pessoas têm medo, as pessoas têm angústias, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm ansiedade e talvez fosse interessante a gente começar a conversar sobre essas coisas, né? Então, é, de igual modo, desculpa, podemos nos sentar por horas na postura de meditação. Mas, se os pensamentos vindos dos venenos circulam pela mente o tempo todo, estaremos apenas fingindo fazer prática espiritual. Isso é o Thiago do Rinpoche, tá? É um pouco duro assim. Em lugar disso, podemos ser honestos com nós mesmos. Então, só a gente vai saber se a gente está sendo honesto conosco ou não. A gente vai precisar fazer esse trabalho. Pegar o balaio de roupa suja, pegar o balaio das emoções e começar a trazer elas, uma por uma. Olhar para elas com cuidado. Por quê? Porque se tu tá vendo quais são as consequências daquilo a curto, médio e longo prazo, para que ficar repetindo, entende? Sessão da tarde é bom, galera, mas tem uma hora que enjoa, é o mesmo filme o tempo todo, entende? Vale a pena ver de novo. Aí se tu entendeu o que é a raiva, para que vale a pena ver de novo a raiva, entende? Não vale, entende? Tu já entendeu o roteiro, já entende onde é que aquilo vai dar. Então não faz sentido. Então ele diz: podemos ser honestos conosco, assumindo a responsabilidade pelo que vemos em nossa própria mente e aplicando o corretivo apropriado para mudar, em vez de julgar os outros. Então, apontar dedos é sofrimento. Olhar a mente e praticar compaixão e a partir daí se mover é uma outra coisa. Esse termo também, responsabilidade, é difícil a gente olhar para isso, né? Porque a gente não é criado dessa forma. É uma outra inteligência. Assumir responsabilidade também dá um certo medo, porque tu não sabe o que é que vem. Então dói um pouco, dá um certo anseio. E aí, o que é que vai acontecer se eu começar a meditar? Eu vou sumir? Será que eu consigo? A pessoa ela vai ter dúvidas, né? Será que eu consigo lidar com a raiva ou não? Então ela precisa ter um apoio nisso. Geralmente esse apoio é falado como os centros de Dharma, os grupos de estudo e, no caso aqui, alguém que já passou sobre isso, porque os Portões da Prática Budista é escrito por Chagdu Rinpoche. Então, o Chagdu Rinpoche ele era um professor de meditação. Então, quando ele fala sobre essas coisas, ele passou por isso. Quem quiser ver o veredito disso, pega o testamento dele, que é o livro O Senhor da Dança. Então ele vai dizer que, por exemplo, quando era pequeno, ele tentou assassinar o padrasto, porque ele teve inveja do padrasto, porque ele era muito apegado à mãe. Então é bonito, entende? Ele vai começando a dizer quais eram as dificuldades dele, e em seguida como que ele fazia para praticar a meditação e fazer aquilo andar. Então, esse é o trabalho com a raiva. Encerra o capítulo 3 e semana que vem, aos cuidados da impermanência, estamos antenados, né, impermanência, a gente vai trabalhar com o trabalho com a ignorância, ou como rastrear a confusão e o sofrimento. Não tem isso, né? Vamos lançar um sonar. Como rastrear a confusão e o sofrimento? Trabalhando com a ignorância sobre eles, ou seja, a gente ignora certos fatores e a gente fica ali preso, dentro preso. Daí, a gente tem 5 minutinhos. Se alguém quiser conversar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, tá? Aí a gente fica em aberto. Pode fazer, perguntar no chat, ou pode abrir o microfone, dizer seu nome e fazer a pergunta. Roberto, boa noite. Oi, Priscila. Tudo bem? Tudo? Muito engrandecedor e conscientizador essa palestra sobre a raiva. Gostei muito. Por último, você falou de um livro.
sobre a dança. Qual o título? Certo. Eu vou colocar aqui. O Senhor da Dança. Senhor da Dança. É bem bom ter essa biografia, assim. Muito bom. Obrigado pela participação. Estou muito agradecida de poder participar essa semana, Maravilha, nessas semanas. maravilha. Bom, então a gente vai ficando por aqui e eu gostaria de lembrar que o SEB, ele é sustentado pela generosidade dos praticantes e visitantes do espaço. Então, em época de Covid, nós ainda estamos sustentando as salas, né? Daí, nesse link que eu coloquei aqui no chat, tem o acesso a como podemos ajudar de forma financeira mesmo a sustentação. Então, tem uma conta no Banco Inter e uma conta na Caixa Econômica. Porque, se eu não me engano, o Banco Inter gera boleto, aí isso ajuda a pessoa a não gerar um valor extra de DOC e TED. Eu não entendo muito dessa área, não. E daí a gente funciona da seguinte forma, galera. Pelo que vocês viram, basta chegar que vai participar dos encontros. Não é sobre um produto que a pessoa está comprando. Ao mesmo tempo, pode olhar, quando é que a gente se alegra mais? É quando a gente está demandando algo de alguém ou quando a gente oferece? Quando a gente oferece. Então, tem lá o passo a passo, como contribuir, como ajudar nas doações. Essas doações a gente não tem o gerenciamento, a gente deixa como uma questão de bom senso e de bom coração de cada um aqui. Eu deixei uma sugestão de R$ 20 por encontro, mas isso é autogerenciável, porque não é sobre a quantidade que tu está oferecendo. É uma coisa que é assim, bom, quem pode oferecer 50, oferece 50. Quem pode oferecer R$ 5, oferece R$ 5. Mas, Roberto, R$ 5 não dá nem mais para comprar um sonho e uma Coca-Cola. Mas não tem problema não. Vamos ajudar do jeito que pode, entende? É isso. Então, para concluir, ressalto essa importância do ato de generosidade, né? As doações, e a gente vai fazer a dedicação de méritos. Ou seja, vamos lembrar por que é que a gente está praticando. Então, a gente vai levantar agora. Quando a gente levantar, a gente vai encontrar com as pessoas. E aí? Como é que está a nossa tolerância à raiva? Será que a gente está sendo honesto com a raiva ou não? Será que a gente está empurrando com a barriga? Bom, só a gente vai saber. E fica o convite para, na próxima quarta-feira, estudarmos o trabalho com a ignorância, ou como estarmos antenados às causas do sofrimento e ao próprio sofrimento. Né? Ninguém gosta de sofrer, galera. Então é imperdível, né? Também fica o convite para, assim que a gente encerrar a sala, vai ter um intervalozinho de 5 minutinhos para a gente seguir acompanhando o Lama Padma Santen. Bota lá no YouTube, Lama Padma Santen, que o Lama está fazendo a acumulação do mantra do Buda da medicina e dando ensinamentos. Então é muito especial que nesse momento de, como um bom pernambucano vai falar, nesse momento de aperreio, a gente esteja entrando em contato com o Dharma, esteja entrando em contato com os mestres. Por exemplo, fim de semana tem sempre um professor diferente dando ensinamento. Isso é algo muito meritório, entende? Muito raro. Então eu vou parar de falar besteira, não ocupar mais o tempo de vocês e vamos fazer o seguinte, que os méritos desse encontro, Roberto, devemos enviar o comprovante de transferência de contribuição para alguém? Essa é uma boa pergunta, Joana. Até agora ninguém comunicou algo a respeito disso. Mas se você quiser passar, eu posso tentar passar o contato do pessoal que está no financeiro e você passa, tá? Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos.
Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. E imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes de doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição do Abade Shantiratishita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Tristan Detsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Kim lo chosum lo chedzalin sasum chapapel drodu chosum nang wagdang midra do sungele show. Então, muito obrigado, galera. Tenham uma boa semana e a gente segue, tá? Tchau. Obrigado, Roberto. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.